Olá, boa noite. Estamos entrando aqui para mais uma live. Hoje uma live especial, com um convidado especial. Estamos esperando aqui as pessoas irem entrando na live. E até o próprio Joana. Não, Ju, né? Bem-vindo. Si também entrou. Bem-vindas. Esperando aqui, Larissa está entrando. Então, estou só esperando o Márcio entrar também. A Eros entrou, bem-vindo. Bem-vinda. Esperando aqui o Márcio entrar para a gente começar a live propriamente dita. E aí, fala, Márcio. Beleza? Bem-vindo, boa noite. A hora que você quiser pedir para entrar, é só pedir. Oi, Sandro. Então, o Márcio já pediu aqui para entrar. Vamos ver se vai fluir aqui o trem. Pronto. E aí, Márcio, beleza? Tá me ouvindo? Tranquilo. Você está me vendo bem, me ouvindo bem? Tô. Ok, então boa noite, Márcio. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Então, primeiro, só dar alguns lembretes. Essa live de hoje é sobre um tema para lá de importante e controvertido, que é a possibilidade de termos manuais de tratamento das várias diversas demandas de terapia de orientação na analítica comportamental. Então, o Márcio ele tem uma posição bem formada em relação a isso. A gente até brincou que até certo ponto a gente diverge, um dos assuntos que a gente costuma divergir. Eu acho que vai ser legal vocês ouvirem os contrapontos em relação a essa história dos manuais de intervenção em terapia de análise comportamental. E aí, alguns recadinhos. Esse vídeo vai estar no nosso Reels quando acabar a live. Então, quem não tiver a oportunidade de assistir inteira, quiser ver depois com mais calma, fica à vontade no Reels do Instagram Pragmática Psicoterapia e Curso. Mas, se quiser colocar também, baixar para ele, colocar no Reels dele, pessoal, do Instituto, tá tudo certo. A mesma coisa vai acontecer com o Instagram. Então, também vou colocar esse vídeo no canal da Pragmática Psicoterapia e Curso. O Márcio também fica à vontade para fazer o mesmo. E aí, eu queria pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. Quem gostar do vídeo, é claro, curtir, comentar, tirar suas dúvidas. E lá, tanto no canal do Márcio, né, depois o Márcio pode falar o nome certinho do canal, como da Pragmática Psicoterapia e Curso, vocês têm muito conteúdo, mas muito conteúdo mesmo de análise do comportamento, que certamente vai ajudar a complementar a formação de vocês em temas diversos, em análise do comportamento e em terapia de orientação analítica comportamental. Beleza? Márcio, quiser dar seu oi, seu boa noite, antes de eu introduzir o tema, fica à vontade. Obrigado mais uma vez por aceitar essa parceria aí. Obrigado pelo convite, Guto. Sempre bom falar sobre esses assuntos. Só lembrando, quem quiser também ver mais algum conteúdo de análise do comportamento, pode acessar lá o site do Instituto Alden 4. Né? A gente tem cursos, livros lá. Inclusive, tem manuais lá para intervenções de vários tipos de psicologia que eu tenho desenvolvido com as minhas alunas, né? De terapia familiar, o que é prática baseada em evidências, que eu acho que é um tema que vai permear talvez um pouco aqui da discussão, e é isso aí. Uhum. E aproveitando, só para dizer que o Emanuel que sugeriu esse tema, não sei se ele já entrou aí, eu vou mostrar que o comportamento de propor temas vai ser reforçado. Então, vocês podem sugerir temas. Vai chegar uma hora aqui que eu não vou conseguir mais pensar e tirar tema da cartola para as nossas lives de segunda-feira. Então, se vocês quiserem continuar sugerindo temas, vão ser muito bem-vindas, muito bem-vindos. Então, a gente vai começar esse papo. Eu vou começar perguntando para o Márcio algumas coisas, e aí eu vou fazer alguns contrapontos. Tá? A primeira pergunta um pouco complicada, mas acho que o Márcio vai ter plenas condições de responder, o que seriam manuais, né? O que seriam manuais de intervenção psicoterápica, e se os nossos manuais, né, ou seja, que vão fundamentar práticas analítico-comportamentais aplicadas à clínica ou alguns outros contextos, se eles são equiparáveis aos manuais de TCC, de terapia cognitivo-comportamental, ou de terapia cognitivo, que tem manuais consagrados, ou mesmo dos protocolos dos médicos, né? Que, dependendo do diagnóstico, eles têm lá um protocolo, que é um conjunto de práticas que eles têm que utilizar para tratar determinada enfermidade. Então, se a gente pode considerar
manual nos mesmos termos, quando a gente fala de um manual a ser utilizado no tratamento analítico comportamental. Bom, vamos lá. Um manual é uma descrição passo a passo ali de como executar algum procedimento, né? Uhum. Você compra um móvel, vem lá, se você não for contratar um montador ali, vem um manual de instrução, ó, pegue o parafuso tal, com a parte tal, encaixe ali, faça assim, 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 assado. Uhum. É uma descrição de como executar um determinado procedimento. Manuais que a gente tem, psicologia, versus... Eu gosto muito da palavra protocolo, né? Uhum. Acho que, inclusive, mais do que manuais de intervenção, o manual dá uma ideia de uma coisa mais ampla, mas protocolo de intervenção por exemplo, para depressão, protocolo de intervenção para transtorno de ansiedade generalizada, Uhum. né? Eu acho que são compatíveis, sim, com manuais, com protocolos médicos, né, que são compatíveis com... Aí, comparando, né, o que nós temos em análise do comportamento versus outras áreas, eu acho que são compatíveis com os manuais muito bem descritos de outras áreas. Inclusive, fazendo um gancho aí de prática baseada em evidência, que a gente pode falar depois, mas nós análise de comportamento, estamos bem atrás de TCC ou das terapias de terceira onda aí, e aí já dá confusão se alguém disser que são análises de comportamento, mas tudo bem, porque nós não temos manuais, nós não temos descrições bem feitas, assim, passo a passo de tanto eu como o Guto recebendo um caso relativamente similar, de que nós tenhamos uma mesma fonte ali, um manual, um protocolo, para que nossa intervenção seja minimamente comparável, né? Uhum. A gente tem, inclusive, né, Guto, abordado essa discussão com relacionamento ao questionamento reflexivo, que é um procedimento que o Guto vem desenvolvendo aí com os colaboradores, mas que é complexo, é difícil de ensinar, mas aí nas bancas a gente vem conversando e discutindo que, bom, para que alguém que não seja o Guto, que criou o procedimento, possa aplicar questionamento reflexivo, ele precisa de um conjunto mínimo de instruções, né? E isso pode vir na forma de um manual. Dentro da análise do comportamento, a gente tem exemplos assim muito bons do que são manuais ou protocolos e de qual é o resultado disso para o autismo. Né? Acho que são dois mundos completamente diferentes. Se a gente pega análise do comportamento na clínica versus análise do comportamento para autismo, com relação a essa questão de ter manuais, protocolos ou não, são dois mundos completamente distintos. Com relação ao autismo, talvez eu acho que um dos motivos que a gente tem tido tanto sucesso, né, em tratamentos com autismo e o público em geral, os clientes têm demandado a tal da aba, né? É porque a gente tem protocolos que foram testados em laboratório e você tem ali a descrição do artigo, funciona talvez mais ou menos como um protocolo. Inclusive eu tenho feito alguns trabalhos com os alunos lá no CEUB de pegar pesquisas, dezenas prontinhas já, demonstrando a eficácia de alguns procedimentos e tentar transformar em algo parecido no manual, uma linguagem mais fácil do que a do artigo, para que um acompanhante terapêutico, ou mesmo um profissional formado, possa, ao chegar uma criança lá, por exemplo, com algum tipo de comportamento agressivo, para que ela tenha um conjunto de protocolos que ela possa, com base no caso que ela está recebendo, escolher o protocolo mais adequado, ou pelo menos ter uma ideia de, e aí, como é que eu posso intervir nesse caso, né? Mas eu sou absolutamente fã, acho absolutamente necessário que tenhamos protocolos nesses termos que a gente está falando aqui. Ok, assim, já vou fazer um convite, quem tem interesse em falar de práticas baseadas em evidências, até de manuais, tem um vídeo que está acho que no canal do Márcio também está,
mas no canal Pragmática Psicoterapia e Cursos tem uma entrevista maravilhosa que a gente fez com o Denis Amiliani, que a gente tocou assim. Denis é uma pessoa muito bacana, está muito por dentro do que está acontecendo, então recomendo e convido vocês a assistirem esse vídeo. Tá? Bem, e aí pegando um pouco essa fala do Márcio, e aí eu vou falar um pouquinho para introduzir minha próxima pergunta para ele. Algo que é meio não, é sagrado para quem se diz analista do comportamento e que fundamenta a sua prática no behaviorismo radical, e acho que é uma coisa que é praticamente unânime em toda descrição de modelo de terapia de orientação analítica comportamental, é a análise funcional. E quando você fala que a análise funcional ela é individual, é até um pleonasmo, mas eu gosto de colocar esse pleonasmo para deixar bem claro que se trata de uma análise funcional e ela é individualizada, né? Então, inclusive quando a gente dá aula de história de terapia de análise terapias analíticas comportamentais em contraposições a outras abordagens, a gente fala do modelo ideográfico em comparação a modelos nomotéticos, né? No sentido de que você vai ter análises e intervenções individualizadas em comparação a procedimentos que funcionaram com pessoas que têm o mesmo diagnóstico obrigado, Thiago, e ao mesmo tempo vão ser aplicados por pessoas diferentes, mas que têm o mesmo diagnóstico ou têm algo em comum, certo? A minha pergunta, Márcio, é como é que a gente consegue manter isso e compatibilizar com manuais? Foi uma coisa que a gente conversou um pouco com o Denis, inclusive, né? Como é que a gente consegue manter essa postura ideográfica, as análises funcionais individuais e ainda assim conseguir utilizar esses manuais? Eu acho que essa pergunta é o centro da discussão e o centro da discórdia também dentro da própria análise do comportamento, né? Esse assunto que a gente está discutindo aqui, embora tenhamos chamado a atenção para Márcio e Guto, mas esse tema ele tem gerado divergência na comunidade analítica comportamental. A gente tem vários colegas, vários amigos, vários autores que acham que sim, olha, precisamos de manuais e outros que não, né? E eu vou arriscar talvez um chute aqui, de que a gente tem criado uma inconsistência, uma divergência que talvez não exista, né? De vez em quando eu vejo pessoas ao falar de protocolos ou de manuais, é como se o protocolo fosse o da mesa que eu vou montar aqui em casa. Já? Tem um protocolo para montar buraco B e tal. Peça A, parafuso A2 no buraco B1 e qualquer mesa que chegar aqui, obviamente daquele modelo, vamos chamar essa mesa de ser humano, né? Mas ela tem tamanhos diferentes, mas as partes são todas as mesmas, de que eu não vou, por exemplo, mudar o meu manual se a mesa tiver, sei lá, um tamanho diferente ou uma cor diferente. Eu acho que a gente não sei se a gente já chegou a ter manuais assim, nem sei se lá na época da modificação de comportamento era assim, os manuais do VOP, eu acho que nunca foi assim, mas eu acho que por algum motivo, talvez por falta de acesso, era muito difícil acessar esse material na graduação e até hoje é difícil acessar bastante material, mas eu acho que não tem manuais desse tipo de aplicação a ferro e fogo, né? Vou pegar o caso do autismo que eu acho que ilustra bem. Para os atendimentos com autismo, a gente tem protocolos muito bem descritos do que fazer. Só que, por exemplo, para ensinar conceitos com treino de tentativa discreta. Treino de tentativa discreta é algo absolutamente ensinável, manualizável, né, de você escrever. Agora, se alguém pegar um manual de como aplicar treino de tentativas discretas, o que lá diz? Olha, você apresenta uma instrução junto com o modelo, uma coisa assim, você aguarda X segundos, se ocorrer a resposta, você faz isso, não ocorrer, você faz isso, se ele acertar, você faz isso. Tá? Você entrega o reforçador e tem que ser em tal tempo. Agora, só vai funcionar se tiver feito uma coisa antes, que é a análise funcional do comportamento, por exemplo, a avaliação de reforçadores, que é absolutamente individual. A própria avaliação de reforçadores, a gente tem métodos descritos na literatura e a gente tem manuais de como fazer a avaliação de reforçadores. Tá?
Então, no caso da análise funcional, eu acho um exemplo bacana, porque a análise funcional, eu e você, nesse livrinho, não o que está mostrando no cantinho da tela, mas no outro, o mais amarelinho aí. Uhum. Eu e você gastamos não sei quantas horas da nossa vida para tentar fazer um capítulo bacana de análise funcional, que a gente ficasse satisfeito de, olha, por que que faz, como é que faz. De certo modo, a gente criou um manualzinho ali, um mini manualzinho de Uhum. fazer análise funcional, né? Então, Uhum. eu acho que não tem essa dicotomia manual versus individualidade, subjetividade, a não ser que a gente pense no manual como manual de chegou qualquer pessoa no meu consultório, eu vou começar a seguir uma lista de procedimentos impensadamente, ou eu não vou ter nenhum tipo de ajuste neste procedimento a depender do caso que está em questão ali, né? Uhum. A própria análise funcional. Talvez seja impossível listar todas as análises funcionais que foram feitas e que serão feitas com base em Uhum. todos os tipos de problemas que aparecem no consultório. Agora, há linhas gerais, quer dizer, como que eu... Manual para realizar análises funcionais. Comece perguntando Sim. quando, o que e o que você fez depois. Esse é um manualzinho, né? Então, uma outra coisa também, que é o seguinte, do tipo de pesquisa ou produção de dados, né? Que a gente utiliza o sujeito como seu próprio controle. Uhum. Eu acho que cada artigo que descreve uma intervenção, né, de sujeito como seu próprio controle, ele é em si um manualzinho. Ele é um protocolo de execução de uma determinada tarefa que você espera, tem Uhum. alguns objetivos ali que você, caso você vá replicar, né, Uhum. você tem ali Sim. os passos a serem seguidos e um resultado esperado. Só que ele está numa linguagem muito ruim, não é qualquer pessoa que dá conta de entender, Entender. mas é, em essência, um manualzinho, acho eu. Tá. Então, alguns comentários sobre a sua fala. Primeiro, eu recomendo a leitura desse capítulo, o capítulo 9, que a gente fez com muito carinho, e foi interessante que foi um capítulo de um profundo debate, né, nosso para a gente chegar a como fazer. E, de fato, há uma lacuna aí na análise do comportamento de como fazer a análise funcional. Acho que a gente podia pensar até em manuais de como se fazer uma análise funcional, respeitando sua individualidade. Ao mesmo tempo, a gente observa, Márcio, que muitos terapeutas iniciantes, ou talvez até experientes, mas gostam muito de panaceias ou de soluções mágicas, de, né, aplicar coisas de uma maneira leviana, sem levar em consideração as especificidades de cada situação, de cada caso específico. Uhum. Mas eu concordo com você, e a minha experiência deixou isso muito claro, que padrões se repetem em pessoas diferentes. Né? Então você vê que uma análise funcional, sim, conta para outra pessoa. Né? Só que tem um conceito que eu acho que é muito importante, talvez a gente consiga até entrar num acordo aqui com relação aos manuais, que é o que Skinner chama de abstração. Né? Eu acho que a abstração ela é um conceito muito importante nesse caso, porque não é você não presumir que uma análise funcional tenha que ser idêntica a outra na literalidade, né? Mas que, em termos de função, por mais que os elementos sejam diferentes, mas em termos funcionais daquela abstração, eles são os mesmos, né? Então, a gente pode ver padrões comportamentais, se você olhar topograficamente, muito distintos, Uhum. mas quando você olha para a função dele em termos abstratos, você vai conseguir sim ver, ou não, essa análise funcional aqui ela é aproveitável para esse outro caso, desde que eu tenha esse pensamento abstrato. Eu acho que isso falta um pouco para o aluno de graduação, e, enfim, e até de pós e coisas do gênero. Né? Talvez acho que a gente sabendo que o buraco é muito mais embaixo, quando a gente fala de manual, né? Eu acho que a ressalva que você trouxe aí da mesa de montar lá da Top Stock, que você recebe e não quer pagar lá o montador para montar, você quer montar sozinho, eu acho que ela, se você pensar o manual em psicoterapia nessa literalidade, certamente a gente vai esbarrar no tecnicismo e coisas do gênero. Né? Mas a ideia de que manuais eles possam ser vistos de uma maneira mais abstrata,
isso pode torná-lo compatível, assim, com uma visão ideográfica na minha leitura. Mas, obviamente, a gente tem que tomar muito cuidado na hora que for redigir esses manuais e como apresentá-los para os aplicadores, né, para os praticantes, né, e tomando muito cuidado, sim, com interpretações equivocadas. Infelizmente, a nossa ciência ela lida com algo muito complexo, mas que ela adora ser simplificada. As pessoas adoram simplificar. Né? Com esses modismos aí, até a live passada foi da positividade tóxica. Né? Eu falei. Então, se você, até comentei na live passada, que em linhas gerais, abstratas, a positividade não é necessariamente ruim. Mas se você tentar aplicá-la como uma receita de bolo e não levar em consideração as especificidades, ela pode trazer resultados desastrosos. Né? Então, eu acho que nesse sentido ela é compatível, sim. E aí eu queria que você aproveitasse, já que você tocou no assunto, e falasse um pouco, né, da importância dos manuais para que a gente consiga ter as práticas baseadas em evidências, né, que uma coisa está intimamente relacionada à outra. Não existe sem a outra, né? Como eu disse no comecinho, quem estiver assistindo aí quiser dar uma olhada no site da APA, né, da Associação Psicologia Americana, lá eles têm um site lá, acho que é apa.org, alguma coisa, /treatments, que você tem uma lista de tratamentos que tem suporte empírico. Né? A gente pode até ficar no suporte empírico, que é mais fácil do que o baseado em evidências no primeiro momento, existe algum artigo, alguma pesquisa demonstrando que eu usei o procedimento X para um problema Y e tive um resultado bom. Eu usei TCC versus análise do comportamento em transtorno de estresse pós-traumático e tive um desempenho X ou Y de cada terapia. Né? Lá tem a maioria das coisas, muitas coisas são de terapia comportamental cognitivo, de uma linha mais behaviorista, o que aparece mais são a DBT, a ACT, são essas mais recentes, que tem aquela discussão, né, da divergência se estão ou não dentro do campo da análise do comportamento, mas o que só é possível produzir evidência no sentido, olha, a forma como eu trato este problema funciona, se eu puder ter uma sequência de relatos sobre aquela intervenção que funcionaram. Né? Se eu tiver um estudo de caso, né? Posso usar o questionamento reflexivo de exemplo? Claro, opa. Pode? Por exemplo, você na sua prática desenvolve lá uma forma de levar o cliente a fazer suas análises funcionais, a formular autorregras, e você conta isso como um estudo de caso. Você fala, olha, eu fiz assim, assim, assado, foi legal. Né? Até aí, a gente acredita que sim, que tudo que você fez foi legal, que funciona e tudo mais. Agora, para que a gente possa chegar a conclusões cada vez mais contundentes, aí, né, de evidências mais contundentes de que sim, este procedimento é legal para tratar, sei lá, problemas relacionados à organização do dia a dia. Né? Quanto mais forem se acumulando ali os relatos, mais a gente confia naquele procedimento para aquele problema específico. Aí, beleza. Então, eu leio o seu estudo de caso. Até então não existia nada sobre isso na literatura. A melhor evidência que existe até o momento é o seu relato de caso. E aí eu uso também o questionamento. Eu escrevo um outro artigo e digo que usei um questionamento reflexivo. Aí que vem bacana, o Márcio disse que usou o questionamento reflexivo e teve resultados parecidos com o que o Guto relatou. Aí vem a primeira pergunta. Será que ele usou mesmo? Será que ele usou mesmo? O que ele fez foi o questionamento reflexivo? Né? Sim. Então, tem que ter alguma padronização para a gente identificar isto é questionamento reflexivo, isto não é questionamento reflexivo, que, aliás, é uma coisa muito, muito importante em pesquisa, vai muito além do que a gente está falando aqui, que é
Integridade. garantia da integridade da intervenção. Sim. Né? Ah, às vezes não é muito comum a gente ver nos artigos, muitas vezes de clínica que a gente tem publicados aqui no Brasil, a seçãozinha medidas que eu tomei para garantir a integridade da intervenção. Né? Acho que passa um pouco por isso também de descrever a intervenção. Então, se eu não tenho uma forma de minimamente garantir ou tornar provável que duas pessoas diferentes estão seguindo o mesmo roteiro para fazer a terapia, fica complicado eu estabelecer alguma relação entre essas duas pesquisas e começar a montar um corpo de evidências. Olha, este procedimento, questionamento reflexivo, ele foi exaustivamente aplicado na literatura. Não precisa nem ser exaustivamente, para considerar como prática baseada em evidência. Se eu tiver 9 pesquisas com delineamento de sujeito único, desde que as 9 não tenham sido feitas só por você, já está no mesmo nível de um ensaio clínico randomizado, ou quase no mesmo nível, né? É uma evidência tão boa quanto, né? Mas tudo isso passa por precisamos ter uma padronização do tipo do tratamento. E aí, não à toa, que lá no site da APA, a maioria, tem 90 práticas, da última vez que eu contei, umas 90 práticas com suporte empírico lá, que é baseado em evidência. Né? A maioria delas, se não todas, são de transtornos descritos no DSM-4, porque eles têm manuais relacionados e tem uma descrição também do qual que é a AVD, o que é a depressão, de acordo com o DSM-4, né? Então, para coisas mais do dia a dia, né? Por exemplo, eu sou desorganizado, preciso estudar e quero passar num concurso. Não tem nada do que eu tenho, tem no DSM-4, mas eu preciso de ajuda psicológica, né? De um psicólogo. Fica difícil de montar esse manual ou montar um procedimento que a gente não sabe, nem a VI não sabe nem descrever direito o procedimento, nem o AVD, qual é o problema específico. Então, o problema está dos dois lados, né? Na descrição da intervenção e também de descrever com mais precisão o que é AVD, qual que é o comportamento que a gente está intervindo ali no consultório naquele momento, né? A gente está medindo. E aí, exatamente, como está medindo, né? E aí que vem aproveitando o que você está falando, e obviamente quem lê sobre o behaviorismo radical e depois lê sobre, né, as práticas baseadas em evidência, o tipo de evidência que tem sido coletado e essa questão dos manuais, como é que é? Assim, o behaviorismo radical é meio crítico ao uso de categorias nosológicas, né? Então, a gente não trabalha com classificações, com diagnósticos, não sei o quê, mas a evidência toda está vindo, né, nesse sentido, né? Então, é bem isso que você falou. É um tratamento para sintomas de depressão, né? Não um tratamento para quem tomou um pé na bunda da namorada e está com uma dor de cotovelo danada. Então, é um tratamento para transtorno de ansiedade e tal. Então, como é que a gente sai disso, Márcio? Como é que a gente consegue ultrapassar essa barreira terminológica / filosófica, né? De que, ou seja, esses manuais até então, nesses outros modelos, têm sido feitos, ok, têm tido seu mérito de conseguir produzir uma evidência relativamente sólida no tratamento de diagnósticos lá específicos do DSM-5. Como é que a gente compatibiliza isso sendo um behaviorista radical? Então, acho que esse é um ponto importante. Não tem que compatibilizar, não são incompatíveis. Eu acho que é a forma de entender alguns conceitos que a gente não sei, talvez venha usando o errado, aprendeu errado, ou tem ensinado errado, não sei. Vou dar um exemplo com inventários, questionários. Sim. Tá? Que,
para compatibilizar, primeiro eu preciso medir de alguma forma, né? Eu lembro quando a gente estava na graduação, se era behaviorista, tinha que pegar questionário, jogar no meio da praça pública e botar fogo. Sem dúvida. Tinha que atear fogo em qualquer coisa que lembrasse psicometria. Sem né? dúvida alguma. Ainda cantar uma paródia de uma música popular, falando coisas, colocando palavras de reforçamento e por aí vai. Então, no meu caso específico, eu fiquei muito tempo sem conhecer essa literatura por puro preconceito. Né? Só tem um único detalhe, assim, se você pega, por exemplo, inventários de aliança terapêutica, né? Questionários de aliança terapêutica, tá coalhado de dados na literatura que o resultado que sai naquele questionário ali com as 30 perguntas, ele é preditor do sucesso da terapia, ou no mínimo se a terapia vai continuar. Né? E aí, bom, é dado, não há o que se discutir. Mas eu sou behaviorista, aquilo ali é uma medida indireta da mente que não existe. Não, aquilo é comportamento verbal. Questionário, medida de outro comportamento. Inventado. É a medida de outro comportamento. Você mede um comportamento para te permitir prever outro comportamento. Sim. Daí está tudo certo. Eu não tenho que comprar a teoria por trás ali de que aquilo é um traço latente, alguma coisa que aí é completamente contraditório com a nossa filosofia, né? Mas aquilo é uma mensuração de comportamento verbal, e a recorrente mensuração e correlacionamento de variáveis mostrou que, a depender de qual comportamento verbal aparece ali, outros comportamentos são mais ou menos prováveis no setting terapêutico, né? Então, isso já ajuda bastante. Acho que a gente deu um tiro no pé também, quer dizer, foi importante, mas foi meio que um tiro no pé o abandono da topografia. O que importa é a função. Não importa se o rato pressiona a barra com o cotovelo, com a pata. E a gente bateu muito nessa tecla, mas no dia a dia, quem vai para o consultório é o ratinho que está pressionando a barra com o cotovelo e está sofrendo discriminação por causa disso. É a topografia que é o problema. Né? Claro, agora o que mantém essa topografia? Então, as descrições topográficas que tem nos manuais, elas são bastante úteis. Elas não são... Aí que entra naquela história que nem vale a pena entrar aqui. Não são causas de comportamento, nem representações. Mas descrições topográficas são úteis, assim, para a gente identificar vários fenômenos. E talvez uma outra coisa ainda nessa pergunta, que eu tinha lembrado aqui, de compatibilizar. Sim. Existem estratégias de mensuração e de definição de objetivos na prática clínica que eu acho que são absolutamente compatíveis com o que a gente faz. Você não precisa falar nada de DSM-4, como, por exemplo, a Goal Attainment Scale, ou escala de consecução de objetivos. Quem tiver interesse pode dar uma lida na tese do Roosevelt Starling, que ele diz o seguinte: olha, é difícil fazer prática baseada em evidência, tem todos esses problemas de mensuração, tem o problema das coisas que estão descritas no DSM-4, tem o problema das coisas que são do dia a dia ali, que não tem no DSM-4, como é que eu vou comparar? Mas tem uma prática controlada, é o nome de uma forma que ele... existe na literatura um tipo de trabalhar na clínica chamada prática controlada, que é baseado em mensuração constante dos comportamentos que estão sendo trabalhados. Né? Então, com essa GAS, que é da escala de consecução de objetivos, aí não interessa, isso é subjetividade pura. Assim. Chegou um cliente, ela serve para qualquer cliente, qualquer tipo de comportamento, e é absolutamente individualizada. Tem um procedimento de como usar, mas ela vai ser absolutamente adaptada a cada necessidade de cada cliente. Então, você chega e fala: Márcio, eu quero fazer mais lives, não consigo fazer lives, eu preciso de ajuda, não estou conseguindo organizar meu tempo e tal.
Beleza, então vamos lá, Guto. Então, o seu objetivo, onde você quer chegar? Eu quero fazer uma live por dia, de 30 minutos. Uhum. Beleza. E o que você faz hoje? Eu faço esporadicamente, eu faço lives, de vez em quando. Uhum. Ponto não existe essa da segunda, já tem um grande avanço. Beleza, vamos pensar o seguinte, então vamos trabalhar, vamos pôr aqui nosso objetivo, vamos escalonar o seu objetivo. Vamos tentar fazer uma por semana de meia hora, e aí, para isso, você vai organizar seu dia a dia, como é que a gente vai analisar quais são as coisas que te impedem hoje a fazer isso, em termos do seu tempo, quais são os possíveis facilitadores, algo que poderia ajudar nesse processo. E aí depois a gente fala, vamos pegar um segundo nível, que tal fazer 3 por semana? E aí a gente a gente vai medindo durante a terapia, né, com uma escalinha, o quanto você está chegando próximo de cada meta. Né? Uhum. Tem inventários gerais também, como inventário de sessão, inventário de resultados, que são coisas do tipo, considerando hoje a semana passada, você acha que está a sua qualidade de vida no geral. Né? Então tem como captar aspectos mais amplos sem ser ali frequência de verbalização X. Né? Tá. Tem como começar a captar coisas mais amplas e ter ali uma regularidade, e aí o meu resultado é comparável com o seu. Por exemplo, o inventário de sessão, comparar o quanto o cliente está percebendo, quanto a sessão e a psicoterapia estão funcionando para ele, que é uma medida de vínculo, aproximadamente. Eu e você, independentemente dos clientes, nós conseguimos comparar o que a gente está fazendo. Independente do que a gente esteja fazendo. A gente sabe, olha, do jeito que eu estou fazendo, não está dando tal resultado. Do jeito que você está fazendo, está dando tal resultado. Né? Então, tem aproximações para a gente começar a descrever o que está fazendo e a medir de uma maneira mais sistemática, sem, digamos assim, nos prostituirmos filosoficamente, uma coisa assim. Tá, e aí, pegando alguns aspectos da sua fala, o primeiro que me chama a atenção, tanto para quem gosta de psicometria e para quem trabalha com análise do comportamento, é ter uma visão um pouco menos ingênua das coisas. Acho que isso é um bom caminho, né? Porque a gente participou de bancas juntos com o pessoal que trabalha com avaliação psicológica, psicometria, e os caras falaram, não, a gente não está medindo nada, não tem traço latente nenhum. Isso aqui é só uma maneira de descrever que a gente vai tentar prever como é que a pessoa vai se comportar numa dada situação a partir do modo que ela se comporta no nosso inventário, no nosso teste. E até o Skinner fala disso, né, no Ciência do Comportamento Humano, até em testes projetivos, que são bem mais subjetivos do que os inventários e coisas do gênero. Então, se você encarar de uma maneira um pouco mais profunda e menos ingênua, eu acho que você evita esses riscos aí, dessas generalizações absurdas que se faz em todos os níveis. Da mesma maneira, né, você usou um argumento infalível contra mim, né, Márcio? Assim, a topografia pode ser útil. Se fosse um pragmático, né, enfim, vai colar sempre. Mas eu concordo, a topografia ela é uma ótima fonte de palpites. Então, é a mesma coisa, assim, se você vai tentar tirar uma música de ouvido, você vai precisar de palpites, de pistas, para você achar lá qual que é o próximo acorde da música. É a mesma coisa quando você vai tentar fazer uma análise funcional. A topografia ela pode ser uma pista, ela vai te ajudar a excluir algumas coisas, saber onde procurar. Acho que é uma boa metáfora, né? Você vai, quando você vê a topografia, você não vai procurar onde é muito menos provável de encontrar. Né? Então, acho que a topografia ela tem essa dica. Ela pode funcionar dessa forma. Agora, obviamente, você pegar de uma maneira superficial e inferir a função apenas a partir da topografia e não fazer os testes apropriados, isso vai dar problema, sem dúvida alguma. Tá? E aí isso me prepara. Você citou aí os inventários, né, de sessão, de consecução de objetivos e tal. E vamos falar de uma crítica muito, deve estar até lendo minha mente aí, né, Márcio? É uma crítica muito comum nessa prática baseada nas evidências, que é o uso de inventários que se baseiam em
fora aqueles que você observa o comportamento na sessão, se baseiam em, que é o próprio terapeuta que preenche o inventário, não o terapeutizando que a gente fala, que se baseia no relato verbal. E o relato verbal, ele não é, ele é questionável, né? A gente tem ressalvas ao uso dele como VD, justamente porque ele não é fidedigno por diversas razões, que vão muito além da mentira deliberada. Né? Tipo, como o psicólogo vai pensar de mim se eu disser que eu não estou melhorando, ou que eu disse para ele que eu ia fazer lives 3 vezes por semana e eu não fiz nenhuma. Né? Então vai muito além da mentira, né? Tem muito a ver com a maneira enviesada com a qual ele se percebe, e, enfim, tem várias fontes de controle aí, que a gente discute isso bastante. Então, como é que a gente faz? Né? Como é que a gente consegue superar esse obstáculo aí dessa dependência do relato verbal como VD, né? Como principal fonte de acesso à nossa VD, de medição à nossa VD. Só criando um mundo de Truman, não tem? Big Brother de fato. Né? Eu acho que essa é uma questão de melhorar o procedimento, né? Você dedicou, sei lá, metade ou um terço da sua vida a pesquisar, a entender esse fenômeno, a entender quais variáveis produzem certos tipos de comportamento verbal, né? Eu acho que jogar a culpa para os inventários é injusto, porque a gente faz o mesmo no tete-a-tete, na clínica. A gente tem dado, igual nós estamos fazendo aqui, conversando. Aí jogar esse peso só para o inventário, é claro que tem os mesmos, todos esses problemas que você está apontando, mas aí é uma questão de melhorar o conhecimento que a gente tem do que produz esses relatos enviesados. Por exemplo, se eu sou um terapeuta linha grossa e punitivinho da estrela, as chances de o meu inventário de sessão ali sair com um dado que não corresponde ao que o indivíduo pensa ou sente, talvez sejam maiores do que o de um colega que cria uma situação bastante favorável, bastante acolhedora, não punitiva ali no consultório, sobre o mesmo relato, né? Mas então você está insinuando que se o cara praticar PCP, a gente pode confiar mais nos inventários. Foi só uma piadinha. Porque você pode ser da PCP e extremamente punitivo. Porque não tem que ter o rigor da... Não, mas não é para ser em nenhuma, né? Isso é que é um fato. Não é para ser em nenhuma. Mas pode ser. Você tá começando a produzir um conjunto de evidências de que talvez fazer as perguntas em vez de fornecer regras, você tem um efeito maior do que você está vendo, inclusive, na própria regra. Isso pode ser uma variável para investigar, nessa forma de conduzir, de fazer mais perguntas, de evitar o máximo de, olha, você tem isso ou aquilo. Talvez medindo algo mais amplo na psicoterapia apareça algo desse tipo, né? Mas é uma questão de investigar essas variáveis, né? Ok, boa saída para minha piadinha. Alguém perguntou o que é variável dependente. Variável dependente é o que a gente mede. Então, se você está num experimento, vou dar um exemplo bem simples, né? Você está tentando testar a eficácia de um chá de emagrecimento. Então, você pode usar como VD o peso corporal. Né? A variável dependente, a variável independente, essa pessoa vai tomar o chá ou o placebo, por exemplo. Então, você vai medir o peso dessa pessoa antes dela tomar o chá e o peso dela depois. Então, o peso antes e o peso depois é a VD. Então, perguntas são bem-vindas, tá, gente? Então, fiquem à vontade. No geral, para nós, psicólogos, variável dependente é o comportamento do outro. É o que está em jogo ali, o que é o objeto da intervenção ali na psicoterapia. Né? Se são comportamentos relacionados à depressão, então, falas suicidas são, por exemplo, ideações suicidas são a VD, é uma parte do fenômeno que eu estou investigando e eu quero fazer uma análise funcional, descobrir o que mantém essas falas e como eu descobri essas falas? Não tem outra forma, é pela topografia da fala que se define que é uma fala, que é uma ideação suicida. Mas a motivação ou o conjunto de reforçadores que mantém para cada pessoa é absolutamente individual, né?
Então, essas são as variáveis dependentes. Qualquer coisa que a gente... O objeto nosso de intervenção ali em relação ao comportamento do cliente, né? Sem dúvida. Ok. Bem, gente, acho que nós já passamos o avançar da hora. A gente conseguiu passear bem sobre esse tema. Márcio, tem mais alguma ponderação que você gostaria de fazer? Enquanto o pessoal vai tomando coragem para fazer mais perguntas e comentários. Eu gostaria de incentivar aqui, tanto quem já é profissional, ou sobretudo quem está começando a carreira ou ainda estudando, que não perca o tanto de tempo que eu perdi com preconceitos. Eu, na verdade, eu não fui skinneriano por muito tempo, porque eu ignorei o dado. Né? Tem muita coisa fora da análise de comportamentos, absolutamente científica, absolutamente rigorosa em termos de produção de conhecimento científico, que vai fazer muito bem para a profissão de cada um, né? Caso incorpore. Eu tenho estudado coisas de psicanálise, de psicoterapia cognitiva, eu deixo a introdução um pouquinho de lado e olho para o que foi feito, olho para as variáveis, olho para o procedimento e tenho incorporado bastante coisa na forma de trabalhar, de dar aula, de orientar o pessoal lá nos estágios, né? Acho que vale muito a pena. Eu vou reiterar o que o Márcio está falando. Acho que as minhas leituras fora da análise do comportamento, né, de ACP, de terapia centrada na pessoa, ou próprio de psicanálise, assim, contribuíram muito para uma visão mais abrangente da psicologia e da própria análise do comportamento. Então, acho que vale a pena você tentar olhar o conhecimento pelo conhecimento sem preconceitos. De fato, e nem tudo que nós, professores, falamos para vocês é verdade, né? É a nossa interpretação. Então, vocês têm que analisar a função do que a gente está dizendo naquele momento que a gente está dizendo e qual é a topografia, né? E, de fato, gente, o buraco é bem embaixo. Né? Então, acho que a fala do Márcio é bacana. Eu queria agradecer ao Márcio também por a gente ter tido, para a gente não concordar com tudo, conseguimos ter um diálogo aí, acho que trouxe conhecimento para vocês. Tá? Relembrando, alguém falou, elogiou aí o livro, elogiou a live, obrigado aí, moçada, pela força. Elogie curtindo também, compartilhando, tá? Esse Rios vai ficar disponível aqui na Pragmática, Psicoterapia e Cursos. Ele também vai para o nosso canal do YouTube. Se inscrevam no nosso canal, curtam lá a nossa página, nosso canal, que aí vocês vão ter acesso a mais conteúdos bacanas na área do comportamento. Beleza? Márcio, mais uma vez, prazer incomensurável trocar uma ideia com você de temas tão pertinentes. Bom demais. Valeu demais pelo convite aí. Espero que o pessoal tenha aproveitado também. Certo, moçada. Semana que vem teremos mais, né, segundas de lives pragmáticas. Quem quiser sugerir tema, fica à vontade. Beleza? Um grande abraço e, como sempre, que a força esteja com vocês. Abração. É nóis. Até mais. Até mais. Tchau. Valeu, Márcio. Obrigado, viu? Falou, cara.